Bom dia, sou Isabela Raidrich e esse é o Jornal da Sete, em forma de podcast, para que você possa ficar atento às notícias do dia durante todo o tempo. A nossa reportagem do dia será voltada para a religião. Falaremos sobre a Igreja Universal e a intolerância que ela sofre hoje em dia. Fique agora com Gabriela Baia para dar início a esse assunto. Bom dia a todos! Falarei um pouco sobre a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi feita por Edir Macedo, no Brasil, no ano de 1977. Aos 20 anos, abandonou o catolicismo e se converteu ao pentecostalismo, ingressando na denominada Igreja Nova Vida. Permaneceu ali durante 10 anos antes de abandoná-la por ser elitista. Em 1977, junto com um grupo de amigos, abriu um pequeno local em um bairro pobre do Rio de Janeiro. Declarou-se bispo e fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Nos primeiros anos, apenas sobrevivia economicamente até que uma crente vendeu um terreno e lhe doou o dinheiro. Nesse momento, comprou 10 minutos por dia na Rádio Metropolitana. Passo agora a minha palavra para a Isabela. Em 1982, comprou a primeira emissora de rádio, a Rio Copacabana. Seu carisma e uso de técnicas de manipulação produziram uma explosão em sua igreja e um crescimento incomparável. A Igreja Universal é parecida a outros evangélicos pentecostais. Por exemplo, creem na deidade de Jesus Cristo, a Trindade, a ressurreição corporal de Jesus Cristo e a salvação pela graça através da fé. Entretanto, Macedo incorporou novos elementos à sua doutrina, que pouco tem a ver com o bíblico. Para curar-se, vendem pedras da tumba de Jesus, a água benta do Rio Jordão, a rosa milagrosa, sal abençoado pelo Espírito Santo. Além disso, convidam aos fiéis a participar das reuniões e comer pão abençoado para curar doenças. A doutrina central do Bispo Macedo é a luta contra os demônios e a teologia da prosperidade. A Igreja Universal pratica a libertação de demônios nos fiéis. Em todos seus templos se reza pela libertação de espíritos, tais como a feitiçaria, adultério, fornicação, invejas, embriaguez, entre outras coisas. Em um de seus livros, o Bispo Macedo diz que há algumas doenças que caracterizam possessão. Há neurose, dores de cabeça constantes, insônia, desmaios, desejos suicidas, vícios e depressão. Além disso, culpa o demônio pela homossexualidade e a AIDS. Na Igreja Universal, as reuniões duram aproximadamente 2 horas, com a metade do tempo dedicada à Bíblia e a outra metade a arrecadar dinheiro. Agora a Isabela falará algumas normas dessa religião. Os fiéis dessa religião seguem as seguintes normas. Se quiser sair da miséria, se quiser conseguir um emprego ou se quiser curar-se de alguma doença, deve entregar o dízimo. Deus disse: trazei os dízimos. Quando você dá seu dízimo, Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos. O dízimo não é somente o dinheiro do salário, também da aposentadoria e da pensão. Se não entrega seu dízimo, o dinheiro vai desaparecendo, porque o demônio devorador entrou. Macedo assegura que Deus dará as gratificações de seus fiéis aqui na terra, que quanto mais dinheiro se entrega, terá mais possibilidade de ser rico nessa vida. Diversas organizações, incluindo as associações evangélicas do Brasil, denunciaram Macedo por utilizar a manipulação como método para obter dinheiro. Bom, Isa, atualmente a Igreja Universal conta com 6 milhões de fiéis e 3 mil templos distribuídos no Brasil e em outros 46 países do mundo todo. Macedo é o dono da mais importante rede de meios de comunicação, proprietário de 2 jornais com mais de 1 milhão de exemplares, de 30 emissoras de rádio e da segunda rede de televisão mais importante do Brasil. Mas Macedo já passou por algumas coisas não tão agradáveis. Em 1990, a justiça brasileira começou a investigá-lo e os negócios da Igreja Universal. Em 1992, terminou preso durante 12 dias, acusado de fraude e malversação, já que sua conta bancária tinha acumulado mais de 100 milhões de dólares. Mas Isabela, como foi o final disso tudo? No fim, seus advogados conseguiram absolvição no processo judicial e, em 1995, Carlos Magno de Miranda, um bispo dissidente da Igreja Universal, relatou que narcotraficantes colombianos tinham entregado, em 1989, vários milhões de dólares para a compra da TV Record, a cadeia televisiva, que Macedo utilizava a igreja para lavagem de dinheiro. A justiça começou a investigar Macedo por fraude fiscal, extorsão dos seus fiéis para obter contribuições e laços com o narcotráfico. Vou deixar a Gabriela terminar esse assunto para vocês.
O juiz Guilherme Calmon derrubou 12 locais da seita e ordenou quebrar o sigilo bancário das empresas e dos líderes da Igreja Universal. Nessas circunstâncias, a rede televisiva Globo aproveitou e mostrou, uma e outra vez, imagens do Bispo Macedo ensinando a seus pastores a pedir dinheiro. Bom, como alguns já sabem, Edir Macedo copiou dos pregadores norte-americanos a chamada Teologia da Prosperidade. Isso quer dizer que os fiéis devem entregar seus dízimos para não serem conduzidos às garras de Satanás. Vou entrevistar agora uma fiel da Igreja Universal e perguntar sobre as intolerâncias que a sua religião sofre. Oi, bom dia. Eu sou a Patrícia, sou fiel da Igreja Universal e as pessoas elas falam muito mal da minha igreja, falam mal dos meus pastores, falam que nós cobramos dízimos e que são mentirosas aquelas propagandas que passam na televisão de que fazem milagres, que as curas não são verdadeiras. Então, assim, nós somos muito criticados. O pessoal da Universal, eles recebem muitas críticas. Essa é a intolerância que sofremos até hoje em dia. E essas foram as informações de hoje. Tenham um bom dia.